Olá, meus amados e amadas, meu abraço a você, Deus te abençoe. Hoje, 20 de maio de 2026, quarta-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você, ouça. Quero aqui compartilhar essa palavra que já me abençoou, quero te abençoar. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40, diz assim a palavra de Deus. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Coisa graciosa o ensino de Jesus, né? Marcos capítulo 12, do 1 ao 12, é a parábola dos lavradores maus. Do 13 ao 17, a questão do tributo. Do 18 ao 27, os saduceus e a ressurreição, esse questionamento aí que eles não criam. Do 28 ao 34, o grande mandamento que falamos ontem. Do 35 ao 37, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Do 38 ao 40, Jesus censura os escribas, que é o nosso assunto hoje. Do 41 ao 44, é a oferta da viúva pobre. Vamos ver aqui com esse texto, aprender com esse texto de Marcos, capítulo 12, no versículo 38, 39 e 40. E diz assim, 38. E ao ensinar, dizia ele, isso aqui é Jesus, tá? Jesus prossegue ensinando, orientando a respeito dos escribas, dos fariseus, dos doutores na lei, né? Daqueles que pensam que são donos da verdade, não são. Então, e ao ensinar, dizia ele, quer dizer, ele prossegue no seu ensinamento a respeito dessas coisas. E vai dizer assim, guardai-vos dos escribas. Já disse a você ontem que escribas, no contexto de Jesus, eram aqueles que ensinavam a respeito do judaísmo, que eram os mestres, né, doutores na lei. E essa expressão, guardai-vos dos escribas, ela me faz entender que o problema não é ser escriba. O problema é que aquilo que o escriba está ensinando, como é que ele está interpretando a lei, como é que ele está aplicando a lei. Se aplicar isso no sentido geral de humanidade, também vale, tá certo? Mas aqui, olhando, Jesus está dizendo, olha, guardai dos escribas, portanto, escriba é uma profissão naquele contexto, e como tem muitas hoje, mas assim, o problema não é a profissão, o problema é a interpretação daquilo que se faz com a responsabilidade que você tem que fazer, se você está fazendo certo ou errado. Eu vou dizer aqui algumas características dentro do texto dos escribas naquele contexto e vou aplicá-las nos escribas de hoje, tá certo? O versículo 38 vai dizer ainda assim, que gosta de andar com vestes talares e das saudações nas praças, tá certo? O que significa isso? Dentro de um contexto de escriba, de fariseu e tal, de Jesus Cristo, de palavra de Deus, são aqueles que gostam de se exibir espiritualmente, né? Eles se apresentam com a sua vaidade espiritual, achando que são melhores do que os outros, só porque, às vezes, tem uma formação, tem um curso, tem um chamado, tem uma coisa. Então, Jesus está exatamente aqui, cuidado, guardai-vos dos escribas. Por quê? Eles gostam de andar com vestes talares. Deixa eu dar aqui uma orientação com relação a essas vestes talares. No contexto de Israel, havia sido orientado por Moisés, lá no livro de Números, no capítulo 15, do versículo 37 ao 40, que está registrado que eles deveriam usar certos ornamentos nas suas vestes para identificar as suas posições e tal. Ali vem ali a questão depois lá dos filactérios, né, tal. Quanto maior fosse, maior era a importância, né, do sumo sacerdote, essas coisas todas. Então, está lá registrado que eles deveriam usar esses ornamentos nas suas vestes. Então, só lembrando isso, que era para o povo de Israel, quando olhar, e era para todo mundo usar, dentro de uma certa condição, era lembrar que o Deus de Israel era o Deus deles, está certo? Saudações nas praças, eu vou citar aqui Mateus 23, capítulo 23, do 1 ao 36, que Jesus vai falar sobre todas as condições hipócritas dos escribas e fariseus. Leia lá, Mateus 23, do 1 ao 36, que ele vai falar todas as hipocrisias dos fariseus, que é uma coisa terrível. Tá certo? Eu vou ler aqui só o versículo 26 e 27, Mateus 23,
versículos 6 e 7, que diz assim: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. E aí segue uma relação de que Jesus vai fazer no capítulo 23 de Mateus dos escribas e fariseus no contexto de Jesus, que eles também estão hoje aí na atualidade. Amém? Então aqui algumas características dos escribas e fariseus. Eles gostam de aparecer. Eu vou usar só essa expressão que do Ceará, do Brasil, a gente entende ela muito claramente, tá certo? O versículo 39 vai dizer assim: e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. A mesma coisa, acabei de ler Mateus 23, 6 e 7, só se você continuar lendo Mateus 23 todo, você vai ver ali os vários tipos de hipocrisias. Jesus chama eles até de sepulcro caiado, né, que por dentro estão bem bonitinhos, aliás, por fora tão bonitos, né, bem branquinho, por dentro é só podridão. Mas, versículo 39 é isso também: primeiras cadeiras nas sinagogas, primeiros lugares nos banquetes. Deixa eu lhe fazer aqui uma ressalva, tá certo? Cristo não está condenando aquela pessoa que é constituída autoridade, que ela chega numa solenidade e ela tem direito de ocupar ali a frente, a tribuna e tal. Não, Cristo não está condenando isso, porque se você é uma autoridade, você vai chegar numa solenidade, você vai para frente, isso é natural. Cristo não está condenando isso. Cristo está criticando a autoridade. Não é a autoridade constituída que essa pessoa tem por direito, mas é exatamente aquilo que ele está fazendo com essa autoridade. Amém? O escriba era escriba. Ele tinha que sentar no lugar de escriba. O fariseu tinha lá os sacerdotes e tal, tinha o direito de ocupar o seu lugar. A questão não é ocupar o lugar na primeira cadeira ou na última. É o que você está fazendo com a responsabilidade que você tem com relação ao reino de Deus, com relação à vida, com relação a tudo. Amém? Então, Cristo não está falando dessa posição por direito, mas ele está criticando a atitude daquele que tem direito e usa do seu direito para fazer coisas erradas. Amém? Essa posição sócio-religiosa, ela busca tirar vantagem dos fiéis. Isso é um fato dos escribas e fariseus da atualidade. Eles buscam, numa condição sócio-religiosa, tirar vantagem dos fiéis. É o que nós vemos. Nesse sentido é que o Jesus está criticando, sentar no primeiro lugar porque você é uma autoridade religiosa, é uma autoridade constituída, não tem problema nenhum. O problema é o que você está fazendo com a autoridade que você é. O versículo 40 vai dizer assim: os quais devoram as casas das viúvas. Olha, o texto diz devoram as casas das viúvas. Está falando de escriba de fariseus, está falando de liderança religiosa, tá certo? Eu vou me permitir fazer aqui uma conjectura e vou explicar o que é conjectura. Eu colocar a minha ideia dentro do texto. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo os quais devoram as casas das viúvas. Como é que se devora? Chegava lá e destruía a casa, derribava a casa? Pode ser. Deixava a viúva sem casa. É a possibilidade. Mas, assim, devorava a condição financeira dessa pessoa, que não se vê de escriba e fariseu moderno tomando dinheiro das pessoas, deixando as pessoas sem nada, não é? Poderia ser uma exploração sexual? É possível. Sacerdote do cão que se faz disso, quando diz devora, pode ser muita coisa. Devora pela condição religiosa, pela imposição, tira a dignidade da pessoa, explora a pessoa por ser mulher e ser viúva. Será que é isso? Explora os filhos, as filhas, faz tudo para tirar proveito de alguma forma ou de outra e tal, seja como for. Eu vou atualizar aqui, explorando o INSS das viúvas aí, né? Isso é bem atual. Escribas e fariseus aí que eu tô colocando num bojo só, tá certo? Por favor, mas apenas uma contextualização. Isso não está no texto, tá certo? Mas, assim, portanto, devorar a casa das viúvas, vou dizer assim, significa tirar todo e qualquer direito e possibilidade da pessoa ter uma vida digna. Isso é que o texto me faz pensar, os quais devoram as casas das viúvas. Ou seja, está falando aqui de liderança religiosa. Aí eu estou aqui dizendo que, para mim, além de ter citado essas coisas, fazendo como conjecturas, eu estou dizendo para você que eu entendo que significa tirar toda e qualquer possibilidade da pessoa ter uma vida digna. São mentirosos. Amém?
E aí o versículo 40 termina dizendo assim: para justificar, fazem longas orações. Olha, fazer longas orações não tem problema. Às vezes, quando eu estou mais esperto, eu oro aí pelo menos 1 hora e meia, e aí, mais ou menos. Não tem problema fazer longas orações. Pastor, e qual é o problema das longas orações? E qual é o problema da oração? O problema da oração é a intenção pela qual você faz. Eles olha, devora a casa das viúvas, que pode ser qualquer coisa, prefere ser lisonjeados, são espiritualistas, querem ser elogiados por isso, tá certo? Então, e depois fazem longas orações para justificar o seu egoísmo. Show? Querem se justificar. Eu sou santo, que é isso? Opa, mexa comigo não, eu sou santo. Então, longas orações não tem problema nenhum. O problema da oração, aqui a oração do escriba do fariseu, é porque eles fazem para justificar o seu egoísmo, a sua hipocrisia religiosa. Amém? E o texto vai terminar no versículo 40, Marcos 12, 40, dizendo assim: estes sofrerão juízos muito mais severos. Olha, dentro da Bíblia, a questão do juiz é um assunto recorrente. Israel que o diga. Israel pecou, o couro comia. Eu digo essa linguagem, o couro comia, porque a gente que é brasileiro entende ela, tá certo? Sofria, sofrimento, vinha a justiça de Deus sobre eles, tá certo? Mas eu quero também trazer aqui umas contextualizações e atualizar algumas coisas, porque eu já citei anteriormente a questão de devorar a casa das viúvas, mas eu vou citar aqui uma questão de líderes religiosos que podem passar por dificuldades e passarão por dificuldades aqui na eternidade. Tá certo? Então, assim, juízo de Deus na terra com reflexos eternos. Escândalos sexuais dentro das igrejas. Você é um líder, meu irmão, tem reflexo na terra e no céu, tá certo? Escândalo de corrupção financeira, você é um líder, tem reflexo na terra e no céu, tá certo? Você escândalo com esse sistema aí, assim, socialista, marxista, que é perverso, irmão. Você apoia esse negócio, tem reflexo na terra e no céu, porque ele é contra Deus. Eu vou dizer assim, escândalo em concordar com o aborto. Olha, se você não se posiciona, você está aceitando, você é omisso. Então, vai ter reflexo na terra e no céu, porque vão matar nossas crianças aí na hora de nascer já. Escândalo por não ser contra a ideologia de gênero, você tem reflexo na terra, você como líder religioso tem reflexo eterno. Eu vou dizer aqui escândalo assim, com a destruição da família, porque é o que estão fazendo, é destruir a família. Porque o mundo não gosta de família, não gosta, porque não gosta de Deus, e Deus foi quem é o protagonista principal, preeminente, primeiro que idealizou a família, tá certo? Então, se você não é contra isso, você não está apoiando, mas também não se posiciona, você é um líder religioso, tem reflexo negativo na terra e tem reflexo no céu. Amém? E os que ensinam a palavra de Deus errada, aí nem se fala. Você vê cada aberração aí, cada coisa das pessoas ensinando, distorcendo o texto. Por isso é que eu disse a você aqui, eu fiz aqui uma conjectura, eu coloquei uma ideia minha dentro do texto, porque o texto diz só devoram casa de viúvas. Eu peguei esse texto, devoram casa de viúvas, e coloquei várias imaginações minhas dentro dele. Mas esse devorar pode ser muita coisa mesmo. O fato é que os religiosos, eles se julgam espiritualista demais e eles tiram vantagem em cima das pessoas, mas o texto sagrado de Jesus Cristo está dizendo que eles sofrerão maior dano porque são responsáveis para ensinar direito quando faz certo. E eu vou dizer a você, isso vale para um contexto social geral. Se você é uma autoridade em qualquer instância da vida social e você está fazendo de maneira errada, você poderá ser cobrado diante da justiça, realmente se houver justiça nos termos humanos, tá certo? Desculpa, tá certo? Está aqui dando uma crise assim meio de uma gripe aí meio estranha que está aparecendo, deixa a gente assim meio sufocado aqui, tá certo? Mas olha, se você é um líder em qualquer área, você pode ser cobrado. E se você é um religioso, meu irmão, que você é um líder religioso e você usa a Bíblia como palavra de Deus e você não está primando por essa palavra, você vai sofrer um juízo maior, mais severo, mais perverso no final, porque tem um juízo de Deus que vem para toda a terra.
Eu vou contar aqui uma história rapidamente de Jesus ainda, no capítulo 18 de Lucas, do versículo 9 a 14, quando Jesus conta uma história de um publicano e de um fariseu. Ele diz que esses dois homens subiram ao templo para orar. Diz que o fariseu orava de pé, dizendo: Deus, eu não sou como esse publicano, eu oro 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, não sei o quê, eu não sou ladrão como esse fariseu, ou como esse publicano, quer dizer, se não era ladrão, mas era ladrão, não era como outro, né? Então, esse orou dizendo isso, né? O coitado do publicano disse lá só assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Não ousava nem levantar os olhos, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Quando Jesus termina de contar essa parábola, ele vai dizer, vai nos ensinar, nos dizer que o que saiu justificado foi aquele que se humilhou diante de Deus, precisa da misericórdia de Deus, não se exaltou, não se exacerbou na sua posição, achando que é melhor do que os outros, tirando proveito dos outros por causa da sua posição, seja religiosa, seja política, seja social, seja ela em que natureza for, tirando vantagem dos outros. Jesus conta essa parábola do publicano e do fariseu, e Jesus diz que o publicano que pedia só a misericórdia de Deus saiu justificado. E o que disse que o que se exaltou saiu envergonhado porque recebe o seu prêmio é a sua exaltação. Que Deus nos abençoe. Se você é um líder religioso, meu irmão, prime pela palavra de Deus, prime por essa palavra. Existe aí um segmento chamado Queen. Isso é muito longo, já vem lá dos anos 90, um pouquinho antes. Eles estão dizendo que a Bíblia tem que ser ressignificada. O que significa isso? Mudar a Bíblia. E mudar a Bíblia é negar as verdades que não são convenientes para essas pessoas que pensam diferente daquilo que Deus ensinou. Amém? Falar de teologia Queen é muita coisa, estou só dando aqui um pequeno spoiler. Deus te abençoe. Se quiser pesquisar, olha, você vai encontrar. É uma verdadeira negação da verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom dia, te dê uma boa quarta-feira e abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.